programa Educação está de volta. Hoje nós estamos conversando com o deputado Sérgio Majeski. Deputado, me fala sobre essa frente parlamentar que o senhor é presidente. Como é a condução, o que ela trabalha? Então, a frente parlamentar, na verdade, eu sou presidente de outras frentes também, de política para a juventude, inclusão de pessoas com deficiência. Durante esse período de pandemia, acabou que o nosso trabalho ficou muito limitado, na verdade, né? Porque tinha, né, todas as atenções estavam voltadas para essa questão, né? O que fazer, o que resolver, como resolver. Houve um debate inicial muito forte em relação a essa questão da redução das mensalidades, por exemplo, das escolas particulares, enfim. Então, as escolas fechadas também, então dificultou também o acompanhamento, no caso do acompanhamento do plano, né, da frente parlamentar do acompanhamento do Plano Nacional e do Plano Estadual de Educação, com escolas fechadas, com todo esse transtorno, com tudo isso que todo mundo sabe que aconteceu. Então, nosso trabalho ficou muito parado, na verdade. Agora, né, que a gente pode retomar novamente, agora nós carecemos, na verdade, porque nós precisamos de institutos que acompanhem isso. Então, aqui o Instituto Jones, né, do Governo do Estado, fazia um acompanhamento, mas agora nesses últimos 2 anos não fez, não sei se só por causa da pandemia ou porque não vai fazer mais. E isso era um bom indicador, porque a gente tinha ali, né, um respaldo de um instituto que é muito bom, né, o Instituto Jones aqui do Estado. Mas o que a gente percebe, assim, pelo acompanhamento que a gente consegue fazer, que são coisas que não carecem, né, de números e tal, é que o Plano Nacional e o Plano Estadual de Educação, mais uma vez, tendem a se transformarem em cartas de boa intenção. Porque como não há uma punição, né, para o gestor que não cumpre, então, por exemplo, tinha, né, uma das metas para o cumprimento até 2022 da equiparação salarial dos professores, né, a média salarial de profissionais com a mesma formação. Isso nem está sendo debatido na maior parte dos municípios, do Estado e muito menos da União. Então, isso não carece de você, né, fazer cálculos e tal. Isso não está acontecendo. Há um problema também da questão de que o Plano Nacional de Educação ele fala de aumentar substancialmente o número de professores, mestres e doutores até o fim da vigência do plano. Mas para isso você precisa incentivar esses profissionais a fazer. Então, assim, é claro que grande parte dos professores gostariam muito de fazer mestrado e doutorado. Nós não temos tantos mestrados e doutorados oferecendo. Então, isso já é um problema. Mas o problema maior é que esses profissionais, a maior parte deles não consegue licença remunerada e nem não remunerada para fazer o mestrado e doutorado. Então, o Estado tem um negócio chamado Prodocência, que tem um número X de vaga para esse licenciamento. Mas, salvo engano, são 30. Quer dizer, o Estado do Espírito Santo tem mais de 20 mil profissionais de educação. Então, assim, nesse universo, o que significa 30 vagas para pleitear essa licença, né? Então, uma grande parte dos professores que conseguem entrar no mestrado e doutorado acabam tendo que fazer, plantar bananeira para fazer. E muitos acabam não conseguindo e aí acabam desistindo do curso. Ou nós temos casos de pessoas que acabaram pedindo exoneração do Estado porque viram mais possibilidade, tendo um outro ganho, outra empresa, ou outra forma de ter renda, de pedir exoneração do cargo para continuar. E isso sem falar dos municípios, que muitos não têm, uns têm os apadrinhamentos, que aqueles é que vão. E na rede privada, então, que a gente estava conversando, então é mais grave ainda. Mais grave ainda, porque na rede privada é que não tem mesmo, né? E os municípios também, a maior parte dos municípios a situação é muito pior do que a do Estado. Porque os municípios, parte dos municípios tendem a copiar o que o Estado faz. E uma parte nem aquilo que o Estado faz, né? Então, assim, é uma situação complicada. Eu estou acompanhando alguns professores dos municípios aí que estão passando. Alguns municípios que são mais profissionais, digamos assim, é até mais fácil, tem critérios pelo menos. Outros eles não conseguem nem definir quais os critérios para esse tipo de
de incentivo. Exato, porque assim, aqui no município de Vitória, por exemplo, até bem pouco tempo atrás, o município facilitava até essas licenças para mestrado e doutorado. Eu não sei agora, assim, né, eu me lembro na época que eu fiz o mestrado, e não faz muito tempo, que eu concluí meu mestrado em 2013, que tinha muitos professores que faziam mestrado e doutorado da rede municipal de Vitória, e todos eles praticamente tinham licença remunerada. Que é interessante, né, que o Estado, o município, por exemplo, né, ele faz a licença, mas, por exemplo, se você ficar 3 anos afastado, depois você tem que trabalhar mais 3 anos, pelo menos, para cumprir aquele tempo que você ficou afastado. Correto também. É corretíssimo, com certeza. Deputado, tem algo que me chamou bastante atenção, foi sobre aquela ação que se moveu no Ministério Público sobre o pagamento dos aposentados, e que isso era trabalhado como se fosse investimento da educação. Fala um pouquinho sobre isso. Pois é, isso foi uma farsa, né, montada aqui no Estado, né, uma maquiagem montada no orçamento, porque assim, é constitucional que estados e municípios têm que investir 25% na educação, e acabou o papo, e a União 18%. E a LDB, artigos 70 e 71, salvo engano, especificam claramente no que é que esse dinheiro tem que ser investido. E muito obviamente não está dizendo lá que pode ser usado para pagar aposentados e pensionistas, porque pagamento de aposentados e pensionistas, para começar, não é investimento. E assim, então esse dinheiro é o que se chama de MDE, né? Manutenção e Desenvolvimento da Educação. E aí aqui no Estado, o que é que começou a ser feito? Jogar isso na pasta da educação, jogar um percentual desse pagamento de aposentados e pensionistas dentro desses 25%. O Tribunal de Contas, a Assembleia Legislativa, ao invés de impedir essa ilegalidade, essa inconstitucionalidade, o Tribunal de Contas ainda fez uma resolução para amparar isso em 2012. Então, quando nós entramos e percebemos isso, nós tentamos aqui com o Ministério Público, o Tribunal de Contas, nada funcionou com a Assembleia, porque a Assembleia era o órgão mais certo para vetar isso. E aí nós fizemos uma denúncia na Procuradoria-Geral da República em Brasília, em 2017, isso virou uma ação de inconstitucionalidade no STF, a relatora passou a ser a ministra Rosa Weber. Imediatamente, quando começou essa ADI, o Paulo Artung, na época, foi com o presidente do Tribunal de Contas lá para pressionar a Rosa Weber, tiveram uma audiência com ela e tal. A Rosa Weber ficou enrolando isso muito tempo. Eu consegui uma audiência com ela também, ela não queria me receber, porque embora eu tenha feito a denúncia na Procuradoria, porque eu não podia entrar com ação direto no STF. E aí, então eu não era parte do processo no STF, mas de tanto insistir, ela acabou me recebendo. Levei para ela um panorama geral da educação no Espírito Santo, fechamento de escola, fechamento de turma, situação de alunos fora da escola, etc. Mas mesmo assim ela ficou enrolando, e aí o STF só votou isso no ano passado, quando então, por unanimidade, os ministros do STF reconheceram a grande inconstitucionalidade cometida pelo Estado do Espírito Santo, que deixou de investir nesse período mais de 6 bilhões de reais na educação, quer dizer, uma fortuna que foi desviada para outros fins. Era uma forma de maquiar o orçamento e usar esse dinheiro, na verdade, porque quando há um déficit no sistema previdenciário do Estado ou de um município, isso tem que sair do Tesouro. Você não pode tirar dinheiro carimbado para esse fim. E aí, aquela propaganda toda de equilíbrio de contas no Espírito Santo, era justamente essa maquiagem, ajudava o governo a apresentar contas muito em ordem aqui no Estado, né? Foi lamentável. Agora a gente vai começar uma luta para ver se o Estado, pelo menos gradativamente, a médio e longo prazo, devolve esse dinheiro, mas é difícil porque o governador acaba controlando grande parte da Assembleia, né? Gostaria de parabenizar por essa vitória. Deputado, a gente vai voltar aqui outras vezes, né, com outras fotos, com outros assuntos. Vai ser um prazer. Mas eu gostaria que você desse um recado para essa professora, para os professores que estão nos assistindo aí. Então, para os meus colegas, professores e outros profissionais da educação, eu deixo aqui a minha palavra de estímulo. Eu sei que não é fácil, né? Eu estive na sala de aula, estive, né, no lugar de vocês por longos anos, mas a gente não pode desanimar. Eu acho que quando você abraça a carreira de professor, você já conhece todos esses
percalços que a gente tem, e a gente tem que continuar firme na luta, né? Um dia a gente vai fazer com que as pessoas entendam claramente que a educação é o grande caminho, né, para o desenvolvimento de um indivíduo, de um estado, de um município, de uma cidade, de uma comunidade, enfim. E aí a gente consegue transformar também a nossa realidade e fazer com que o professor tenha o reconhecimento e o valor merecido, porque até hoje não temos, infelizmente. O programa Educação Hoje conheceu o deputado, o professor e principalmente o ser humano Sérgio Majewski. Vou deixar uma pitadinha para os nossos colegas. Na próxima conversa até vamos conversar sobre felinos, porque a casa é nossa. Mas o programa Educação fica por aqui e até o nosso próximo encontro. Tchau, muito obrigado. Só a gente que vai saber do felino, né, deputado?